um movimento que chama Tira o Queijo, que é uma galera que toca maracatu. E é um movimento que as pessoas vêm, trazem seu instrumento e elas vêm porque elas querem. A galera deve estar chegando ali, já tem uma reunião e tal. E eu nem sabia assim que aconteceria o duelo aqui hoje. O Everton até que me falou que proibiram, né, por uma série de questões, droga relacionada ali no duelo de MC. Eu mesmo já vi uma galera usando crack, enfim. Isso dilui o movimento, né, e faz com que, entre aspas, assim, os inimigos ganhem força para barrar, né, esse tipo de movimento. E eu acho também assim que isso aqui pode ser uma espécie de polo cultural assim da cidade, um pico que todo mundo cola já sabendo o que vai acontecer. Mas o processo é gradativo, é lento. E esses inimigos que você falou, né, que seria quem? O próprio prefeito, né, que assim, ao mesmo tempo que galera do duelo, da família de rua, tá cansada de pedir apoio da polícia, sabe? Não existe uma via de mão dupla, assim, né? Existe uma via assim, olha, os seus deveres, né? Por assim dizer, cuidar da segurança e tal, mas a outra via não existe, né? Uma via de colaboração assim, então barra, reprime, mas não colabora também para a coisa funcionar e fluir. Eu penso isso. E o duelo foi proibido? Oi? O duelo você falou que foi proibido. A galera tá fazendo aqui, não tá podendo fazer lá, né? No viaduto. Não vai poder mais aqui, ou não pode hoje? Aqui também tem um histórico assim, né? A própria Praça da Estação, eu mesmo já vim aqui num show que logo quando foi proibido ocupar o espaço com shows e apresentações musicais, decidiram fazer assim na tora e eu vim no show, veio o Batalhão de Choque aqui, então assim, a gente tem que saber jogar com isso também, né? Ocupar o espaço assim, mas como que você vai ocupar? Pô, galera, eu já vi gente dando latada ali, fumando crack aqui, ó, no duelo mesmo, por exemplo. Isso é uma coisa que a galera ainda que não entendeu, né? Mas o processo é lento, tem que interagir, relacionar. Nós somos os pioneiros da cultura lowrider de Belo Horizonte. Ao todo somos 3 bikes. Eu, Cane, Mano Serrão. E tem quantos no processo? Nós já temos umas 3 bikes dessas que estão no processo pra dar rolê com nós, né? E essa cultura veio do México. Ela foi criada entre os anos 60 e 70 e veio da mesma cultura dos carros que pulam do hip hop, né? Dos carros lowrider. Então foi os moleques que na época não tinham condição de montar carro nem dirigir e resolveram estilizar a bicicleta deles. Daí nasceu o movimento lowrider, né? Das bikes lowrider. A gente toda sexta-feira a gente tromba aqui no duelo, aqui na praça, campeão mesmo, para poder mostrar um pouco das bikes, mostrar que existe essa cultura aqui, né? É um rolê mesmo, se divertir, né? E quando a gente não tá aqui, normalmente a gente tromba lá na Pampulha, dá um rolezinho nos cantos turísticos da cidade mesmo, só para divulgar a cultura mesmo. Mas a questão as pessoas perguntam, e onde você comprou e como é que é? A questão da lowrider, por ser uma cultura, ela é muito fechada na questão de faça você mesmo. Então você não vai achar as peças em qualquer lugar, você não vai conseguir uma bicicleta dessa em qualquer lugar. Você que personaliza, né? A gente que personaliza ela. E o que vocês acham do espaço público em BH para vocês difundirem esse movimento? É bom? Bom, espaço público mesmo assim, a gente já usa bastante, né? A gente gosta mais de usar essas partes, as praças do As centro, praças, né? Os lugares que tem a ver com a parada urbana, né, cara? Tipo, é uma cultura urbana, né? Então a gente não vai andar no meio do mato, a gente gosta de andar na cidade. Aí aqui, prefere as principalmente na praças. sexta-feira que tem um duelo, o movimento está ligado com o hip hop, com o rap, então relação é com um Já bom junta lugar pra tudo, gente, né, é um bom lugar pra gente colar e trocar uma ideia sobre isso mesmo, porque tem muita gente que não conhece essa cultura, não conhece de onde vem. Então a gente explicar um pouquinho pra eles é até legal também, que eles ficam sabendo mais um pouco do que é o lowrider, do que é a bike. E junto com a galera do skate também? Também, é tudo colado, família. né? Tudo junto. Até dar um rolezinho de vez em quando, né? Dar um rolê de skate também. BH tá cheio desses espaços pra dar um rolê. Os que frequentam aqui geralmente são jovens entre 13 a 18 anos, inclusive vem pessoas mais velhas que estão ligadas em games
quadrinhos, cultura nerd em geral. A gente se dá muito bem com as pessoas aqui. As pessoas que vêm aqui na nossa sessão aqui são pessoas mais inteiradas, estão sempre ligadas com novas tecnologias, pessoas ligadas à internet. Então o tratamento é bem legal, porque a maioria das pessoas que trabalham aqui também são jovens, então a gente tem uma relação muito legal com as pessoas que frequentam aqui. Uma coisa que é interessante que a gente observa aqui é que as pessoas se interagem de acordo com o material que elas estão procurando aqui na loja. Por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas que não se conhecem olhando a mesma seção de livros e que viram amigos, começam a conversar através da conversa inicial que tem aqui na própria seção mesmo. É muito comum meninas de 13 anos, 14, 15 se conhecerem na religião juvenil, senhoras que têm a mesma religião na seção espírita ou na seção católica mesmo, pessoas mais velhas na seção espírita, pessoas mais novas na seção de lançamentos, os estudantes de direito na área de direito total. Bom, eu gostaria que tem mais grupos, de meninos, meninas, grupos de futebol. Eu já reparei que tem uns grupos que falam mais de rock, uns grupos que falam mais de músicas variadas. Eu acho legal, mas eu acho que tem, assim, falta mais comunicação com todos. Acho que se eu sei uma coisa, eu vou te dizer com você. Sim, tem que ter isso. Acho que tem certas coisas que eu não posso falar só pra você. Em vídeo pra todos. Porque você acaba aprendendo mais ainda. Não só a sua cultura, mas a cultura dos outros. Do padrão que a escola impõe sobre os alunos, essa questão de uniforme? Eu acho que tem que ter. Porque senão tem uma coisa assim, pode falar, se você está lá escrito, você tem que usar o uniforme, tem que usar o uniforme, não adianta, é norma. Porque senão, faz de conta, eu sou novato, chega um que está sem uniforme, eu não vou saber se é do colégio ou não. Eu observo que no colégio, assim como todos os outros espaços da nossa sociedade, as pessoas se reúnem em grupos. Por que isso? Porque elas têm afinidade. No caso do adolescente, às vezes para ela conseguir se integrar a um grupo, o adolescente busca aqueles que têm um interesse igual, né? Um pensamento, um gosto musical, um jeito de vestir. Eu não vejo isso como uma situação negativa, caso isso não se torne uma mania eterna. Eu acho que é positivo. Quando nós estamos nos relacionando, nós buscamos pessoas que têm as mesmas ideias que a gente. O problema é que quando essas ideias elas não são realmente nossas e começam a nos influenciar por um lado negativo. Mas eu acho que as pessoas, eu, por exemplo, tenho meu grupo. Eu gosto de pessoas que leem poesia, eu gosto de pessoas que conversam sobre música, eu gosto de pessoas que gostam de cultivar plantas, e eu interajo muito bem nesses grupos. Eu poderia chamar assim de minha tribo. A interação entre os Esse é um aspecto negativo do grupo, né? Se eu estou me associando a determinadas pessoas para massacrar outras, eu acho que eu tenho que rever, a pessoa teria que rever a sua ideologia. Porque estar num grupo, interagir com o grupo, significa gostar daquilo que o grupo gosta. Agora, se o outro grupo não gosta daquilo que eu gosto, é um problema do outro grupo, né? Eu não posso, enfim, eu não posso fazer daquilo que eu não gosto um massacre de um. Grupos realmente existe, isso em todo lugar, né? Tanto no trabalho, a gente tem pessoas que a gente tem um convívio e uma identificação maior, tanto aqui na escola, entre alunos. Isso é claro. Tem os grupinhos sempre, no recreio, você vê sempre os mesmos alunos juntos, as mesmas meninas, no mesmo cantinho, até lugares que eles preferem ficar. Então você chega num determinado espaço da escola, você sabe que ali você vai encontrar o aluno que você tá querendo falar ou precisando de alguma coisa com ele. Dentro de sala, a gente percebe que sempre sentam próximos. Sempre a mesma turma. A mídia e a cultura de classe, eu percebo assim, que simbolicamente não, elas são totalmente contrárias, né?
a cultura erudita e a cultura pop são simbolicamente, visivelmente contrárias. Mas a proximidade delas é o mercado. Elas se encontram no mercado, no capital, né? Porque a cultura erudita, ela se faz de uma classe, de uma elite economicamente soberana, que tem acesso aos bens culturais, às letras, à educação, etc, etc, né? Muito mais privilegiadamente do que a cultura popular. Então, e a cultura de massa é engraçado porque o produto dela é para massa, é para o popular, né? Não o popular regional, mas o produto dela é para massa. Só que o interesse dela é capital, o interesse dela é comercial, o interesse dela é gerar riqueza, tal qual a cultura de elite, que é a cultura erudita, está baseada nos bens e no acesso que será promovido pelo o dinheiro, né? Você fazer uma viagem internacional, visitar países, conhecer culturas, museus, estudar línguas, etc, etc. Isso precisa de investimento financeiro, isso precisa de dinheiro, né? Agora, a cultura de massa, a cultura pop, o produto dela é voltado para as massas, para o grande público. Agora, é esse grande público que vai estimular a indústria, que vai gerar riqueza. E essa riqueza tem por detrás a coordenação, o gerenciamento, a direção da classe da elite, que é a classe erudita. Então, a relação entre religião e cultura. Primeira coisa, é importante ter presente o que é cultura.
A palavra cultura significa tirar de dentro. Está muito ligado à palavra educação. A palavra educação vem do latim educere, que é tirar de dentro. A diferença de cultura para educação é que cultura é tirar de dentro de um povo. Então quando um povo tira uma característica, por exemplo, o brasileiro tem diversas manifestações. Uma das coisas que o nosso povo cultiva é o esporte. O futebol é uma parte da cultura do Brasil. Cultura religiosa é uma manifestação religiosa que um povo tem, com características próprias de culto, de crença, de convívio. Quando nós falamos em religião, a gente tem que ter bem presente que no Brasil, por exemplo, qual é a religião predominante? É o cristianismo. As outras, aí o catolicismo, as diversas igrejas evangélicas não são religiões diferentes, é a mesma religião que é o cristianismo. Então veja só, enculturar-se é entrar dentro de um horizonte novo. Quando um cristão ele entra num lugar, um católico, por exemplo, vai morar num país onde a maioria das pessoas são evangélicas, ele se sente um pouco deslocado porque ele está num lugar onde a maioria professa a mesma fé, mas de uma forma diferente. Agora, por exemplo, comigo, eu fui para um país, fui para Israel, onde somente 1% da população é cristã. Os demais são muçulmanos, e os muçulmanos são bem diferentes. Para você ter uma ideia, quando uma religião mesmo, no caso o islamismo e cristianismo, um é maior que o outro, geralmente acontecem obstáculos de convívio. Nós vemos, por exemplo, na Europa, a questão das guerras entre Bósnia, Herzegovina, Sarajevo, e por causa de religião, pessoas que não se entendem mesmo. Em Israel, por exemplo, se você for morar na Palestina, tem um RG, no RG seu vem lá o nome de pai, nome de mãe, o número de registro e embaixo a sua religião. Se você for cristã, você vai pagar mais imposto, vai ter menos direitos. Por exemplo, tinha um amigo meu que é o Jorge cristão, a loja dele era assaltada muitas vezes por muçulmanos. Quando chamava a polícia, quem tinha razão eram os ladrões, que eram muçulmanos, porque para o muçulmano, o cristão é como se fosse um cidadão de segunda categoria, então por isso tem menos direitos. Já o judeu, por exemplo, eles têm a cabeça de que eles são o povo escolhido por Deus. Então todo mundo que não é judeu, sobretudo os judeus muito religiosos, chamados de ortodoxos, são pessoas impuras, ou seja, pessoas que eu não tenho que ir nem na casa. Eu lembro muito bem quando eu morava em Jerusalém, no dia de sábado, se eu passasse perto de um judeu ortodoxo, eles viravam o rosto para a parede para não me ver, porque eu sou impuro na cabeça dele, embora eu tomo banho, passo desodorante. Mas para dizer assim, são mentalidades diferentes. Então quando uma pessoa vai se enculturar num ambiente onde é muito religioso assim, ela passa por essas dificuldades, ela tem que se adaptar. E as pessoas locais também. In the cultural between Canada, different conflicts between Canada and Brazil would be just different ways of expressing yourselves, different ways that Canada has different way than Brazil. Brazil seems as though it's more closed, they're not able to express themselves as we do in Canada. Canada, we have a lot more openness, we have a lot more creativity and artistic ways of creating one another and being creative. And in Brazil, I feel as though they are very creative, but there's more rules in society in different cultures than we do in Canada. In Canada, there's so much to do, so much to see, so much. We're very multicultural.
We have a lot of different ethnics and different backgrounds that come to Canada to work, to create a living here. Here, in the last 10 years, we've grown. We've had different backgrounds, like I said before, different ethnics that create our Canada. Without that, Canada wouldn't be what Canada is today. Canada is it's huge. We have different cities, different populations, different provinces. Like I said before, lots of things to do. People come to Canada and they say it's very, very different. We have lots of things to do. Very peaceful. Canada today, there's many things in Canada that kind of represent Canada. So in like food-wise, we have restaurants, we have McDonald's, we have the very famous Tim Hortons, we have Starbucks. It's American, but Starbucks is very popular in Canada as well. We have lots of, like I said, fast foods, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, everything that creates Canada and our symbol of Canada. Some of our symbols are the maple leaf. We have geeses around. We have different kinds of trees. Trees are very popular in Canada as well. We have different pine trees, oak trees, different kind of trees. And yeah, that's what makes our Canada. We build as a nation economically. We build and we try to work together to make a better country for people. I could say life in Canada is really great. I feel very safe. I feel very happy in Canada. I was born in Canada. I was born in London. Been in Canada since I was little, since I was born. I love it here. Like I said, it makes me feel safe. I know I can travel to the next province or I can travel to the next city and know that I'll be safe and everything is good, and I can always see new things. There's many things to do in Canada. I enjoy like Toronto, CN Tower. And here you guys have a lot of different cultures, like a mix, you know? Like different diverse cultures? Yeah. Yeah, we have everywhere. We have very diverse cultures. Went to Niagara Falls a couple weeks ago and people were saying that it's very diverse. Not just one kind of type of people. It's kind of very diverse. We have everyone here and we all like to help each other to make a better country. Esse processo de aculturação, principalmente no Brasil, é tranquilo. Por que eu digo tranquilo? Porque o Brasil é um país laico, ou seja, qualquer religião pode ser disseminada sem que haja impedimentos. Então não há impedimento nisso. Nós hoje, como cristãos, como se diz cristianismo, nós influenciamos na política, na sociedade, como na economia, na saúde, na música. Outrora nem se ouvia falar em gospel. Hoje você pode ver no Brasil, por exemplo, existem várias bandas, vários cantores que hoje atuam nessa área gospel para a glória de Deus. Então é profissional, é material, é em todas as áreas, assim eu posso dizer, a aculturação ela é modificada através do cristianismo. Tá, e você acha que algumas religiões podem servir de obstáculo para interagir as pessoas? O que precisa de nós entendermos é que existe apenas um Deus. Certo? A questão do obstáculo não é pela religião em si, é pelas práticas que são adotadas. Às vezes as pessoas confundem isso, certo? Querem impor certas coisas. Nós entendemos que o cristianismo é liberdade de escolha.
Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então nós temos que buscar o Senhor. Na realidade, as pessoas confundem isso e criam outros deuses e criam com isso, consequentemente, barreiras, né, para serem bem-sucedidos, se eu posso dizer assim, na religião a qual servem. Meu nome é Luana Marota, eu sou uma ex-aluna do Frei Orlando, eu me formei em 2001, se não me engano. Depois de formar no Frei Orlando, eu fiz graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, no curso Ciências Sociais, com especialização em Sociologia. E depois de eu completar a minha graduação, eu fui fazer um mestrado em Sociologia na Universidade de New Brunswick, no Canadá. E em seguida eu fui fazer um outro mestrado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E hoje eu ainda continuo lá fazendo um doutorado na área de educação. Quando eu penso sobre a aculturação, tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, que eu entendo a aculturação como se for um processo em que uma cultura assimila elementos, atitudes, comportamentos de outra cultura. É muito mais um processo de assimilação, eu acho, do que um processo de substituição de comportamentos por outros, de uma outra cultura. Por exemplo, eu acho que se você ver no Brasil, ao longo do século XX, por exemplo, o Brasil se tornou uma sociedade mais moderna, com instituições mais modernas que o nosso país assimilou de outras culturas, por exemplo, países mais desenvolvidos como países europeus e os Estados Unidos, por exemplo. Só que o Brasil fez isso dentro de um contexto próprio. Então, vamos supor, organizações burocráticas, que são, eu acho que vocês estudaram, que são organizações modernas, muito estudadas pelo sociólogo Max Weber. O Brasil tem organizações burocráticas, mas eles fizeram isso de um jeitinho brasileiro. Então, por exemplo, hoje tem essas organizações burocráticas no Brasil, mas tem elementos paternalistas, por exemplo, que é um elemento típico da sociedade brasileira, onde existe a divisão de funções, a racionalização do processo, mas onde, se você chegar num lugar, você é tratado diferente se você é amigo da pessoa. Se você for em alguma organização de serviço, você pode chegar na frente de outras pessoas se você conhecer alguém lá dentro. E isso é uma coisa que, em sociedades, organizações originalmente modernas, isso é mais difícil de acontecer. I knew just what I had to be when I heard you say what you said to me every day. Appetite for the night, check it. I knew just what I had to be when I heard you say what you said to me every day. Appetite for the night, check it. I knew just what I had to be when I heard you say what you said to me every day. Appetite for the night, check it. I knew just what I had to be when I heard you say what you said to me every day. Come visit. What I had to be when I heard you say what you said to me, you made me do inside. Look like you're working up an appetite for the night, yeah, get by then I just sat at the back, keeping you out the way you act, keep a string attack, getting out of line, I'm taking you back in your place. All is well and all is good, stay in your place, don't be no fool, get along alright. You look like the type that would drive right. Best off been a friend to me, you don't want to up and me, better play it cool, don't know what I might do. Just what I had to be when I heard you say what you said to me, you made me do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Check it. By then I just sat at the back, keeping you out. A partir do momento que uma pessoa está precisando de ajuda, a religião ela vai acolher a pessoa e vai mostrar para ela que tem um outro lado que pode fazer ela ir para frente de novo. Porque igual tem muita religião que tira a pessoa da rua, que tira a pessoa da droga e transforma
praticamente a pessoa assim, e a vida dela, né? Dando um abrigo, dando assistência dentro da família, da casa. Então eu acho que é mais benefício da cultura brasileira. Você vê o catolicismo, o espiritismo. Então, o Brasil ele é muito amplo, então vai ter várias culturas, isso é normal. E a religião, querendo ou não, sempre foi um motivo para briga, né? As maiores guerras na história foram motivadas por razões religiosas. Agora que você falou aí do benefício e malefício, eu acho que isso é uma coisa muito boa. Por exemplo, a pessoa está perdida na vida e tal, então ela precisa de um motivo para continuar, ela tem religião. Só que isso também já demonstra, isso é porque está indo para a parte boa, mas isso já demonstra o grau de influência que a religião pode ter na sua vida, o poder de influência que ela tem. Então, se isso for usado de maneira errada, igual sempre cai na mídia, na rede social, pastores e etc. Também, isso vai completamente pro lado errado. Então, tipo assim, ela é boa pra influenciar as pessoas que estão precisando, mas até certo ponto. Porque na hora que a pessoa perde, quem tá influenciando perde o controle, aí a pessoa não vai notar que ela tá fazendo se é bom ou ruim com ela. A religião não é 100% bom, não. Toda religião tem esse lado bom e esse lado ruim. Muita gente, tipo assim, tem o preconceito que não segue a religião. Tem um preconceito em relação à religião, por quê? Aí vê uma passagem na Bíblia e fala, não, isso daqui tem que ser assim. Então, tipo, por exemplo, se outra pessoa faz de um jeito diferente, ela já começa a julgar. Fala, não, isso tá errado, tá falando de um jeito, tá mudando, tá fazendo outra coisa que não tá escrito. Então, por isso que entra o preconceito, tanto de quem tá dentro quanto de quem tá fora. É igual o Rodrigo falou, né, de religião interferir na política e tal, nas decisões do Estado, igual o Estatuto Nascituro. Acho que teve uma causa religiosa pro negócio do aborto e tal, e não pode deixar isso acontecer. Então, você lia sobre debates de aborto, não sei o que, e tinha mulheres fanáticas falando que não pode. Que você tá matando uma vida. Exatamente. Mais por causa da religião. Mais por causa da religião. Puxando esse assunto do aborto, foi um tema tratado na Marcha das Vadias, que a gente foi. No lugar mesmo que estava tendo a reunião, muita gente não sabia sobre o que era. Muita gente tem um preconceito por causa do nome. Então, é porque a gente não esperava encontrar com vocês aqui. Com um professor nosso pra outro lado, mas agora a gente não sabia que a gente ia encontrar. Vou sair na rua e vou achar alguém e fazer pergunta. A gente Mas da mesma forma que você acha que é discriminação. Das vadias. Marcha das vadias? Ô, Paulo, tá tendo marcha das vadias. Aqui tem a marcha das vadias. Vocês não sabem o que é? Por exemplo, são as mulheres que lutam pelos direitos delas, elas são femininas, elas têm os mesmos direitos que os homens têm. Por exemplo, dela ocupar. Tem gente que vai se dúvida não é da raça. Aí elas tiveram. Eu fui na última lá. Mas enfim. E vadias não quer dizer no sentido pejorativo, quer dizer no sentido da mulher ter a liberdade sobre o seu corpo, sobre ela mesma, independente de religião, independente do marido, de qualquer outra coisa. E foi um dos temas tratados, esse tema do aborto, que a religião também está aí, nesse meio. A Marcha das Vadias é um movimento que tenta expressar a liberdade da mulher, coisa que a religião limitou, e eu acho que às vezes limita também, sobre esse tabu que a mulher tem que se comportar de um jeito, que a mulher não pode fazer coisas que o homem faz. Tem profissão para homem, tem profissão para mulher, sabe? Essa coisa. Então, foi um tema tratado. Eu acho que a marcha, eu concordo com os princípios da marcha. Eu acho que a mulher tem sim o direito de expressar o que ela quer, de ser como ela quer. Até mesmo a moça da marcha que estava falando com a gente foi para a marcha grávida. Por isso, não mexiam com ela, não faziam represália a ela. Mas é uma coisa que, assim, lá no meio tinha grávida, tinha prostituta. Por que que a mulher não pode ser prostituta? Ela decidiu ser, por que não pode? Então é isso que a marcha traz. E mesmo se ela não decidiu ser, se ela tem que ser se a condição dela foi essa, ela tem que ser respeitada da mesma forma, foi uma escolha dela. É mais muita confusão também com machismo e feminismo, porque não é o oposto. Não é o oposto. E tem homens na Marcha da Vadia também. Ou não.
elas também colocam... A marcha é um movimento feminista ou não? É um movimento feminista, porque feminista não é o contrário de machismo. Machismo é só o sexo masculino, impor o sexo masculino, não. Feminismo não. E tinha machistas na igualdade também. Não, porque tanto é que se a mulher for ultrapassar o homem, se virar o contrário da sociedade, e daí? Aí agora vai ter movimento machista. E tem mulher que não é feminista, tem homem que é feminista, então isso não quer dizer que feminista tem mulher e machista é só homem. Isso não... É isso. Também tem, tipo, essa palavra machismo, ela já é um termo meio estranho assim, de usar, porque ela justamente designa qualquer tipo de sexismo, tanto quanto uma palavra. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. Esse aqui é o meu vlog, eu sou o Pedro Chiqueiro, tudo bom? Hoje nós vamos falar de videogame e eu tô muito feliz. Para! Vai lá, não é assim que a coisa funciona, não é assim. A situação. Aí vocês fazem a pergunta, ou a pergunta pode ser em off, onde... Moça, você quer que passa banho, que chama cabeleireiro? Não, eu tô com a cara de ontem. Só fingindo que eu tô passando. Não, você tá com a cara de ontem, anteontem, é a mesma cara, não muda não. Pra se ter uma ideia, eu que sou jovem, nasci aqui em 1958, ninguém gravou isso não, né? Afinal de contas, há quanto tempo os homens têm por hábito andar sem camisa? E tem uns que tem um peitoral definido, bonito, não é? Dá vontade de agarrar? Eu já tive. Dica pra vocês têm que ser femininas. Femininas. Você... Não, para. Que isso? Então, desculpa. Ó, o Di chegando! Lá vem o Jabão. Ó, então eu vou... Lá vem o negão. Qualquer coisa. Popotinha. Chama de leite azedo, não gosto.